Boa noite, amiguinhos! E o nosso convidado do Pod Valecast dessa noite é... Pedro Marcitelli, pediatra, especialista em autismo e TDAH. Doutor, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, aqui, dividir essa conversa gostosa aí. Já conversando bastante, viu? O pessoal já tá tudo rolando aqui, uma conversa antes aí. Fizemos um podcast Já lá fora. fizemos outro podcast antes da hora, maravilhoso. Tô praticamente em família. Conta, Heitor. Então, muito obrigado pela sua presença, primeiro aqui. Eu tenho a honra de falar que eu levei esse menino para a escola. Olha, pra você que mundo Eu pequeno, levava hein? esse menino para a escola. Costumo dizer que o mundo é pequeno, Taubaté é menor ainda. Graças a Deus, é assim E mesmo. olha, foi uma das primeiras pessoas que eu levei dirigindo. Tá Olha vendo? a confiança da família, hein? Confiança total. Olha só. Ah, isso Doutor, mesmo. muito obrigado por você estar aqui. Nós vamos ter um bate-papo aí fora de série. Fiquei sabendo que você é guitarrista também, né? Durante a faculdade foi uma das formas de sustentar ali uma mesadinha, um dinheirinho ali a extra vinha através da Tocava música. nos barzinhos, Tocava, principalmente nas festas da faculdade mesmo, a gente tocava, era bem gostoso. Olha, se soubesse, tinha trazido um violão aqui pro doutor. Ah, meu Deus do céu, imagina. Mas tem na rede tocava social, ou né? cantava também? Na hora que todo mundo já tá mais aliviado ali, aí rolava até uma vozinha, De cantava e repente ele tudo pode cantar pra mais. gente aqui, Daqui a pouco. Será? Ele, como cantor, é um ótimo pediatra. Ótimo, excelente. Perfeito. Doutor, mas eu te conheço desde de criança, né? Isso Sou amigo mesmo. da família, do Perfeito. Rogério Martelli, do Ricardo. Mas da onde veio essa paixão assim pela pediatria? Eu vejo na rede social, eu falo paixão porque eu vejo na rede social essa paixão, de passar seus conhecimentos, né? As suas dicas. Eu acho bacana pra caramba. Da onde veio isso? Olha, Heitor, agora você falou uma coisa que é muito, muito interessante, né? Porque eu até tinha conversado com o pessoal, falando, a pediatria me escolheu, né? Eu chegava no estágio da faculdade, ia atender as crianças e tudo mais, entrosamento com as mães era muito importante. Tanto é que os meus professores até de obstetrícia, de ginecologia, eles queriam me puxar pro lado deles ali, porque, nossa, se dá tão bem com as mães e tudo. Mas com as crianças ainda era melhor mesmo. Mas sabe que falando aí, lembrando da família toda, a história toda, né? O Ricardo, meu irmão, é professor aqui da Faculdade de Medicina de Pediatria, ensina pediatria aqui. Então, era um assunto que eu escutava no almoço de domingo, na macarronada ali, já estava falando da doença das crianças. Era um assunto que quando eu chegava, por exemplo, na faculdade, fazer prova e tudo mais, todo mundo perguntava, e aí, qual que é, não sei o quê, porque tudo já estava meio que dentro da cabeça, já meio guardado ali, já esperando mesmo. Mas é engraçado porque gostar de cuidar das crianças mesmo vem da dona Cida, minha mãe mesmo. Ah, é? Minha mãe tem muito Ou seja, disso de mesmo. berço mesmo, doutor? Berço mesmo. Era aquela vamos dizer assim, das primas, das tias ali, do pessoal todo que pegava todas aquelas crianças ali, vamos fazer uma coisa, vamos brincar, não sei o que. Ela meio que juntava todo mundo, cuidava de todo mundo, até depois, quando foi ser vó das crianças e tudo mais, ela, nossa, foi uma vó coruja e tudo mais. Então, tinha já um cuidado muito grande com o início ali da vida, né? Desde o começo ali. Então, eu tive esses dois espelhos bem fortes, assim, em E relação você a tem uma isso. paciência mesmo, né? Isso Nada. é um pouco meu mesmo. A gente entender, ter paciência e aprender a se colocar no lugar do próximo. Eu acho que é o grande segredo para todo médico mesmo, ter uma boa relação, né? Entender que o próximo está ali e ele entende, precisa, ou está num desespero. Você saber que você não está ali, você pode te ajudar a tirar daquele lugar é muito importante, faz muita diferença. Ou seja, uma questão de empatia, doutor. Super, super. É necessário mesmo. A empatia tem que ser ensinada, essa é a verdade, mas eu já Isso tive um aí certo vai de talento. profissional para profissional, infelizmente, né? Não tem como ensinar, cobrar empatia de alguém que a pessoa não tem. É complicado, né? A gente vê alguns lugares do mundo, se for ver, por exemplo, Noruega, que é um país, né, que tem pessoal muito feliz e tudo mais, eles têm aulas de empatia para tentar fortalecer o máximo que for possível entre as pessoas ali. A empatia, porque o país é pequeno, tem poucas pessoas, um depende do outro, um precisa do outro. E eu fui estudando muito isso também, durante todo esse período pós-faculdade, né? Foi até chegar mesmo a tratar das crianças com transtornos, com todos esses probleminhas aí. E, doutor, a gente sabe que ser médico já é uma profissão nobre.
E ainda cuidar de criança, eu acho que é mais nobre ainda, porque é o bem mais precioso que nós temos, que são essas crianças, Sem dúvida. né, que estão aí crescendo, estão se formando, né? E como que tá esse atendimento nos dias de hoje? Eu acho que se a gente falar os dias de hoje e os dias de antigamente, eu acho que a profissão do pediatra, ela deve ter tido um choque, né? Uma ruptura, né? É isso mesmo, doutor? Dá para você perceber como talvez a distância entre o médico e o paciente, que graças a Deus agora diminuiu, né? Uhum. Antes, quando você tinha um médico que dava muita abertura para conversar, para entender, se punha muito no lugar do paciente, às vezes os outros viam como um cara que, ele não sabe nada, ele tá meio perdido e tudo mais. Hoje em dia a gente entende melhor que não. Que você ter esse contato, ter esse afeto com o paciente, com a mãe, com o próprio profissional, você consegue ter melhor desempenho dos tratamentos, de diagnósticos, de tudo mais. Então, Os mudar pais hoje estão mais chatos. Olha, a princípio, eu imagino que não. Eu acho que é o grande negócio, a gente pensa na chatice, né? Que é aquela coisa que liga de madrugada e tudo mais. O que aconteceu, que eu percebi desde o início da pediatria, que faz uns 15 anos mais ou menos que eu terminei a faculdade, a residência, que no início, como tinha menos informação, o pessoal sofria mais. E aí, quando chegava aquele momento mais agudo, que o negócio está pegando mesmo, aí o desespero vinha com uma intensidade muito alta. Uhum. E aí ligava para você de madrugada. Ou batia na sua casa de Batia na madrugada. sua casa. Eu morava em prédio, já bateram no meu prédio lá, já morei em prédio há muito tempo. Então tinha muito isso. Depois parece que conforme você foi aprendendo a dividir um pouco o conhecimento, os pais mais preparados sofrem menos, têm menos desespero e acontece cada vez menos esse tipo de situação. Isso é graças ao Dr. Google. Um pouco do Dr. Google, porque ele vai acabar trazendo informações para todo mundo. O ruim do Dr. Google é que ele é super geral, né? Ele vai tentar dar dor de cabeça, falar para você, pode ser desde uma enxaqueca ou um câncer. Então, esse é um grande problema. Mas você sendo um bom curador, você tendo essa capacidade de falar, isso aqui está certo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, e passar isso para o paciente, ele passa a entender melhor e ter confiança com você. É legal. Funciona super Isso bem. comportamental, né? Hoje a família brasileira, né? Ela são de pais separados, a grande maioria. Perfeito. Né? Perfeito. E a grande maioria, os dois trabalham, né? Sim. E a criança acaba ficando com a avó, com a tia, com o avô, né? Ou às vezes integral em escola. Integral na escola. São vários modelos familiares. Qual é a sua visão sobre isso? Como lidar com isso? Olha, o grande negócio aqui tem que ter sempre um pilar no meio dessa história. Ou a mãe, Uma ou referência. o pai. Uma referência. Se você tem uma referência dentro de casa, até isso foi um objeto de estudo de uma colega minha, Tipo um porto seguro. para ser a referência daquela criança. Se a mãe tem aquela noção de referência, ela pode, o mínimo de tempo que ela passar com aquela criança, ela está passando com qualidade. Ou às vezes a avó, que passa um tempo menor, porque a criança está no integral e tal, a avó vai lá e faz aquele papel, o pai pode fazer aquele papel. Tendo um que seja um grande pilar, você tem uma grande chance de ter um desenvolvimento muito mais satisfatório para qualquer criança. E a referência principal para a criança é a mãe? Para a criança é a mãe. É a mãe, né? Sempre, né? Principalmente nos primeiros anos de vida, né? A conexão que a criança divide com a mãe é única, né? Não dá para você morar em outra pessoa, a não ser na sua mãe. Então a criança ela tem essa ligação, os medos a criança leva para a mãe. A criança até quando ela está num lugar que ela está se divertindo e de repente a mãe chega, a criança desaba a chorar. Por quê? Estava fingindo para as outras pessoas ali que estava tudo bem. E quando encontra com a mãe, para a mãe mostra a verdadeira face. Eu estava nervoso, eu estava ansioso. Aí que vai o choro. Estava tudo bem até você chegar. Você já ouviu essa frase? É porque a criança confia na mãe. E isso seria o que? Chega a ser birra ou é manha? Ou é necessidade mesmo da criança? Porque às vezes se confundem, né? Birra, manha, realmente é uma necessidade. Como fazer essa distinção, doutor? Você vai perceber que, por exemplo, esse tipo de evento que eu falei da criança chega e passa a chorar quando está no contato, quando encontra com a mãe, ela vai começar a aparecer muito a partir dos 9, 10 meses, que é quando a criança identifica melhor que a mãe, quando ela sai do campo de visão dela, aquela mãe continua existindo, só que em outro lugar. Então ela tem uma coisa que a gente chama de ansiedade de separação. Ela tem medo daquela mãe ir para outro lugar e não voltar mais.
E aí aquela criança fica aquela criança mais manhosa, mais birrenta, né, que a gente fala, que ela quer ter mais contato. O grande negócio é que a criança, o cérebro deles não está totalmente pronto para entrar em contato com situações que não são agradáveis. Essa é a verdade, né? Eles nascem do ambiente absolutamente perfeito. Nasce do útero, onde tem água, luz, Um ambiente telefone. protetor, né? Exatamente, né? Não tem conta pra Não tem pagar. conta pra pagar, não tem nada, não tem ninguém tirando a mãe dele, porque não tem como tirar o útero ali. E nessa transição, o cérebro vai começar a entender as mudanças que o nosso dia a dia de vida aí trazem para ela. Só que nesse período, a criança vai tendo experiências com aquilo. É que para a criança, cada vez que ela bate numa situação que ela não se agrada, ela tem a exposição aos hormônios do estresse. E para ela, o estresse é uma novidade. Entendi. Não sabe lidar ainda com isso. Exatamente. E assim, hoje doutor, o Heitor falou e é verdade, hoje nós vivemos numa sociedade que hoje os pais têm que trabalhar, não é só mais o pai. Perfeitamente. A mãe também tem que trabalhar. Então, essa falta da figura da mãe, às vezes, dentro do lar, porque a mãe tem que ajudar o pai a trabalhar para pagar as contas. Isso prejudica o crescimento da criança, prejudica o futuro da criança depois de adolescente, de jovem, de adulto? Pode acontecer sim, se aquela criança não consegue estabelecer uma relação positiva, né, com a mãe ali, de afeto, de mesmo não... É porque é muito difícil a gente falar só em permissividade ou autoritarismo, né, que são os dois extremos das criações, né, a forma de criar uma criança. Porque quando a gente tem a referência de ter um afeto, de ter conexão ali, aquela criança tem menos chance de virar a cara para a mãe quando ela crescer, é menor. Uhum. Para pensar assim, a gente tem esses 4 tipos de criação que a gente pode falar. Quais são, Primeiro, doutor? seria tipo a criação negligente. Essa é a mais perigosa de todas. A criança está em risco de vida, você não tem cuidado, aquela criança está abandonada. A outro tipo seria permissiva, que é quando você mima a criança ela chora, briga, e aí você dá o objeto ali que ela estava chorando. Chorou, vai lá e dá o celular. Exatamente, essa é a permissiva. Outro extremo é o autoritário. É quando a criança que chora porque precisa de alguma coisa é castigada, traz um efeito negativo para cima daquela situação. Porque aquela criança está sofrendo, mas a gente traz um sofrimento ainda maior. Ah, não está chorando, não tem motivo para chorar, eu vou te dar. Esse é autoritário. E tem uma linha que vai mais ou menos no meio, que a gente chama de autoritativo. Autoritativo? Autoritativo. A criança passa a ser um ator que tem uma função dentro da casa. E ela tem possibilidade de escolher certas coisas dentro dos limites da sua infância. Não dá para você pedir para a criança escolher o modelo do carro que a casa vai comprar, certo? Uhum. Mas, se ela vai numa festa de aniversário, você pode muitas vezes propor para aquela criança pôr uma roupinha vermelha ou uma amarela. Então, você traz opções para aquela criança também já se sentir presente e ter papel dentro de casa. Ou seja, vai fazer uma condução, mas dando alternativas. Dando alternativas. Sempre dentro da possibilidade e da lógica daquela criança, né? Se você... vamos no casamento e a criança escolhe uma roupa de pirata aí já fica fora, entendeu? Não, vai ser a página do casamento, tem que escolher ou terninho azul ou terninho amarelo. E, ó, na minha opinião também, a internet, hoje tem pais que estão de corpo presente com os filhos, mas com a cabeça lá embaixo. Exatamente. Sabe? Então, Lá na eu tô com China. meu filho, mas eu tô com meu filho. Não, você está de corpo presente, mas você não está, você está ali, você não está em conexão com a criança. Exatamente. Esse é o grande ponto que é importante dentro dessa criação, pensando nessas formas de criação com o autoritativo, você tem que estar pensando com a criança junto. E quando você pensa junto com alguém, você está conectado com aquela pessoa, entendeu? E comunicação, a forma de falar, ela é uma troca, né? É como você fala uma coisa, o outro devolve para você. Vocês têm uma forma de estar trazendo duas coisas diferentes ali. E quando você está só fisicamente presente, você não está verdadeiramente... A criança percebe, é fogo. Eles percebem, cara. Eles percebem tudo. Eles têm uma capacidade de leitura de linguagem corporal muito maior do que a do adulto. O adulto está mais acostumado a falar e a criança, ela está acostumada Observa a ver. mais. Nossa, mas fez e tal. Ela observa mais.
Isso atrapalha também no desenvolvimento até emocional da criança, né? De como ela vai agir com os outros amiguinhos e tal, né? Porque, Exatamente. Então, porque a criança, você pode falar, mas o que você faz é 100%. pega mais do que o que você falou. Tinha uma colega que fala sempre que dizer o que fazer ajuda, mas o exemplo arrasta a criança a fazer o que você vai fazer, o que você quer que ela faça, né? Muitas vezes questionam, meu filho não come fruta, meu filho dorme tarde, meu filho fica muito no celular. Olha para ver se você também não está fazendo isso, porque a criança ela tem uma capacidade de copiar comportamentos muito intensa mesmo. Na verdade, 90% da capacidade de aprendizado dessa criança aí, nesse período todo inicial, está baseado em copiar comportamentos. Copiar a fala, copiar o olho no olho, copiar tudo isso. E não existe, assim, um padrãozinho, né? Pelo menos se conectar pelo menos 1 hora por dia com a criança. Não, Não existe um padrão, né? Impossível, né? Essa conexão é no dia a dia mesmo, no dia inteiro, né? Você teria que estar sempre atrelado, dando espaço, muitas vezes, para a criança fazer as coisas dela, que isso também é super importante, a criança fazer as próprias brincadeiras, ela ter o tédio, né, que a gente fala. É importante que a criança tenha o tédio para ela inventar coisas novas. Quem não tem tédio não inventa nada. E isso tem um papel super importante nesse desenvolvimento e criação do afeto entre os pais. Não é dando coisas que você vai ter o afeto. Sim. E esse mundo novo causa muita depressão, né? Muita ansiedade, muita depressão. Ficou um mundo muito virtual. É muito fácil você comparar o que você tem com o próximo, né? Que exibe uma vida bem bonita lá na internet, aquela coisa toda. O outro lá entra no restaurante, paga $1.000 lá na carne com cobertura de ouro. Que joga sozinho, assim, então né? é complicado. Você, se for parar para compensar, para avaliar tudo isso, tem 1000 motivos para ficar deprimido, sim. E aí, quando você tem um afeto conectado com uma pessoa real, você vai ver os problemas daquela pessoa real, você vai ter o desenvolvimento daquela pessoa real. Tem tudo isso muito mais palpável, real, né? O virtual é fogo, porque ele pode ser qualquer coisa. Doutor, então hoje a consulta, quando chega a criança para fazer a consulta com o doutor, não é só a criança que passa por uma consulta, os pais também acabam passando por uma consulta, não é? Super, super, com certeza, porque você, por exemplo, nos questionamentos, antes a gente questionava muito em relação qual tá vacinando no dia certo, Isso. Tá comendo não sei o quê. Hoje em dia a gente questiona também, quanto tempo passa na televisão, faz exercício físico, dorme na hora certa, dorme por tanto tempo certo. Tem um monte de coisas ali que a gente acaba vendo que se a gente isolasse de um diagnóstico médico, o médico vira só passar a receita de vitamina e vai embora, entendeu? E isso a gente foi entendendo melhor, principalmente nesses últimos anos. E essa falta de tempo dos pais, né, limita até os esportes, né? Exatamente. Porque o pai que tem que levar, tem que buscar tal, e os dois pais trabalhando. E faz uma diferença difícil, danada, né? O Heitor tá vendo aí com os exercícios, né, que você tava contando, de fazer exercício é fundamental mesmo, né? Nosso corpo, ele tem que ter o exercício físico. Infelizmente, eu falo sempre... Eu controlo minha depressão, minha ansiedade no exercício. Mas é exatamente isso. Porque você regula todos esses neurotransmissores através do exercício físico. Pô, pode ir um dia pra você ver. Aliás, pode ir um dia pra você ver. Uma visita lá pra você. Vai lá na Biofit, academia, na Biofit. Lanchonete por minha conta. Ele tá me convidando pra fazer exercício. Ele já tá me convidando depois pra comer. Vou comer um ovinho mexido, ovo pode. A proteína ali. Ovo pode, né? Pode, lógico. Ovo é o melhor alimento Mas você hoje. vai fazer né? exercício com a barriga vazia, faz mal até. Tem que estar com o tanque cheio ali. Então. Mas, se você puder, doutor, acompanhar a rede social do Heitor, o que ele publica de lanche que ele come, de sorvete que ele tá tomando, de cada lanche que ele apresenta, eu malho pra dá comer. vontade de comer o vídeo, Heitor. Eu comi um lado capricho lá, 30 centímetros esse final de semana. Manda pra dentro. Mas foi em 2 dias, claro. Um dia à noite e outro dia de manhã. Doutor, você acha? Ele deve ter comido tudo ali. Será? 2 dias, capaz, Heitor. Eu malho pra comer. No segunda-feira eu tava lá na esteira, lá suando. Gastando tudo de volta. E, doutora, essa sua especialidade em autismo, né? Foi recente a sua especialização, né? Isso esse último ano eu venho fazendo esse novo método de atendimento junto com as crianças que têm os transtornos, né? Para ajudar as mães a acompanharem, né?
No início a gente percebeu que tinha pacientes que eu referenciava para o neurologista, que é fundamental, precisa o neurologista ver. O paciente que tem um transtorno tem que ver. Mas às vezes o acompanhamento, manter-se acompanhando, entender aquele paciente, até mesmo fazer um primeiro diagnóstico. Tudo isso, se você não está aprendendo, estudando ali, você vai deixar isso passar. E os transtornos, principalmente em questão do autismo, se tornaram muito mais frequentes, muito mais visíveis, né? Graças à informação. Porque muita gente antes tinha e não fazia a menor ideia, mascarava, fazia o que for e o negócio ia embora. E essa dúvida da questão do neurologista, né, do próprio pediatra e tal, Sim. causa umas dúvidas aí nas mães, né, em questão de quem pode dar um laudo, quem pode prescrever os remédios dessa forma, né? A gente, na lei, né, na lei da Constituição brasileira, ela tem autorizando que o médico com CRM, ele está autorizado a fazer, a prescrever, a laudar e ele ter essa... afirmar esse diagnóstico. É um ato médico do médico com CRM. Eu até conversei com vocês, ou às vezes um médico que é do PSF, né, do atendimento ali, a atenção básica, básica. Ele tem que ser capaz e poder laudar. Essa criança tem autismo, essa criança precisa fazer acompanhamento, a criança precisa de terapias. Se a gente tira isso desse profissional, essa criança vai ter que procurar o neurologista no SUS e anos e anos e anos e anos. Aí é onde vai chegar. Isso eu tô pergunta aí, né? Tem sim. Eu vou pedir para nossa produção colocar, parece que tem a nossa Joyce, a nossa amiga Joyce. Perfeito. Até que mandar um abraço para ela, Joyce. Tá nos acompanhando, acompanha aí. Ela faz um trabalho belíssimo com a família autista aqui. Ela é presidente do Espaço Família Autista Taubaté. E eu gravei um vídeo com ela fazendo uma pergunta para o doutor. Se a produção puder colocar para a gente. Oi, doutor, tudo bem? Eu sou Joyce, mãe da Benícia, que é autista, tem 4 anos, né, uma autista não verbal ainda. E eu gostaria de saber se exames mais específicos, né, que a gente costuma o neuro pedir, ou um psiquiatra, o senhor sendo pediatra pode também estar solicitando esses exames? Bom, perfeito. Obrigado a pergunta, Joyce. Olha, a gente pode prescrever qualquer exame que seja necessário, né? Hoje em dia se entende melhor certos aspectos dos exames complementares aí que são feitos no autismo, né? Porque a verdade, o diagnóstico do autismo, ele é sentando, conversando, fazendo testes e tudo, o diagnóstico é estabelecido. Mas, por exemplo, se você tem uma criança que tem uma dificuldade no desenvolvimento, aquela criança está fazendo terapia, está fazendo a fono, TO, físio, o que for, e não tem um bom desenvolvimento, por exemplo, os exames ganham uma importância muito maior. Você vai precisar fazer mesmo um teste genético, você vai precisar fazer muitas vezes um eletroencefalograma, uma criança que tem uma convulsão, tudo isso tem que ser bem pensado. Por outro lado, os exames também a gente pensa no bem-estar daquela criança, né? Tem criança que você vai tentar fazer ela fazer um eletroencefalograma dormindo, né? Eu tive colega médico que conta que o filho dele é autista, ele teve que levar ao berço para a criança conseguir dormir, porque ela não conseguia dormir se não fosse no próprio berço dela. Eu tive essa dificuldade de exame com o filho, doutor. Eu tive que dar um pouco de um antialérgico para ele entrar nessa sonolência para poder fazer exame. Eu fiquei umas 3 horas na clínica para fazer exame. Você vê uma dificuldade que às vezes vem positivo um eletroencefalograma, por exemplo. Vou entrar com anticonvulsivante para o seu filho, ele nunca convulsionar na vida, nunca teve uma convulsão, não tem história familiar de convulsão. Vou entrar, e aí? Qual foi o intuito do exame? Entendeu? Às vezes a gente para pensar em relação aos exames complementares muito em relação a isso. Mas, lógico, todos os diagnósticos que são diferenciais e que podem estar relacionados com alguma alteração, pintou a necessidade do exame, tem que fazer. E aí pode ser, até o generalista pode prescrever o pedido. E o doutor tocou num assunto importante que eu acho que é fundamental, doutor, até para os governantes, o Heitor, se atentarem, no sentido de se investir mais na questão da saúde da primeira infância. Perfeito. Que nem o doutor muito bem disse, né? Às vezes você tem lá uma dificuldade com seu filho, até você conseguir um especialista, né, um neuropediatra, é difícil, até porque o mercado hoje em dia está um pouco escasso nessa profissão, nessa especialidade. Então o pediatra que já está ali mais ligado no dia a dia com a criança, aquela consulta mensal ou trimestral, enfim, é uma consulta mais de rotina, acaba identificando às vezes esses pontos, até mesmo para fazer o diagnóstico precoce.
Porque, doutor, o diagnóstico precoce ele é fundamental, não é? Nossa, no autismo, o diagnóstico precoce, o tempo é cérebro, né? Como diz um outro colega também. Tem bastante colegas que falam bastante coisa, mas essa é verdadeira. O tempo é cérebro. A criança, quanto mais tarde a gente fizer um diagnóstico, menos tempo de terapia ela fez para conseguir se desenvolver o potencial máximo que aquela criança está dentro daquilo. Então, aquela criança que tem uma dificuldade na fala, por exemplo, a fala, ela é um ponto de conexão interpessoal violento, né? A criança ela tem que estabelecer a fala, por exemplo, até 7 anos ela tem que estabelecer, senão ela não consegue estabelecer uma fala. Ela pode conseguir falar, mas ela não vai ter aquela fala fluente igual a nossa, aqui, entendeu? Às vezes também aparece apraxia junto, não é isso? Pode acontecer. Nesses diagnósticos em que surgem novos situações, ou, por exemplo, mais de um transtorno, ou, por exemplo, uma síndrome convulsiva, o neuro é fundamental. Aí a gente tem que ter o neuro. Mas essa criança não pode ficar, vai pro neuro e daqui a um ano eu vejo você de novo. Não é possível. Tem que ter um acompanhamento constante. Tem que já começar. E a questão do canabinol? Um cara Qual a sua opinião sobre isso? Isso. Muitos pais ainda têm aquela dúvida, aquele medo e tudo mais. O canabidiol, você vai ver que ele é uma opção para diminuir as crises, para diminuir o estresse daquela criança. Pode ser usado. É mais uma arma dentro do arsenal, né? E sempre tem que ser bem usado todos os protocolos para a gente usar sempre o menos remédio possível, independente de qual seja a medicação. Essa é a grande verdade. Então, se aquela criança usa um aripiprazol ou usa uma Ritalina, uma coisa assim que, né, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção junto ali, quanto menos medicação a gente conseguir usar sempre na criança, melhor, porque tem menos efeito colateral, tem menos efeitos nos outros órgãos do corpo, tudo que a gente não quer. E me parece, doutor, que o canabidiol, quando ministrado, me parece que ele substitui vários medicamentos. É isso mesmo, doutor? Ele pode entrar como uma medicação que diminui o excesso de crise, de estímulos daquela criança. Tem casos em que convulsões que são de difíceis controle chegam a fazer o controle com o canabidiol. Todos esses eventos que são de muito estímulo, você consegue diminuir dentro desse protocolo deles. Qual que seria, doutor, assim, um procedimento correto para se chegar até o canabidiol? Tem que se utilizar antes os fármacos? O que um pai desesperado para ver um filho falar, para ver o filho dar uma desacelerada? O grande negócio é que não existe ainda um protocolo definido para isso. Ainda não tem o nosso sistema ainda da medicina, ainda não definiu bem ali. O que tem se visto é que ele entra normalmente de segunda a terceira opção após os medicamentos tarja preta clássicos, né? O antipsicótico ou sedativos, o que for. Eles acabam entrando depois na medicina tradicional mesmo, né? Aquele clássico. Mas o que tem se estudado é que conforme a eficácia e a eficiência desses medicamentos começarem a surgir, aparecerem, terem mais, vamos dizer assim, peso, vai diminuir, com certeza, o uso das outras medicações. Entendi. Então, ou seja, na verdade, para se ter uma precisão correta do canabidiol, precisa ter mais experiências para se ter as respostas. Os medicamentos, por exemplo, vamos dizer, o fenobarbital, né? O pessoal chama Gardenal, aquela risperidona. São medicamentos que têm 50, 60, 80 anos. E o canabidiol, do mais moderno aí que a gente vai falar, em 20, 25 anos, mais ou menos. Então, a experiência, ela vai ainda chegar nisso, né? E aí a gente vai conseguir comparar com melhor qualidade os dois. Eu tenho um amigo que participa com a gente lá do Espaço Família Autista, o Patrick. Ele começou a ministrar, aliás, a dar o canabidiol, porque foi ministrado para a filha dele. Ele falou que em pouco tempo ela deu uma estabilizada e ela começou a verbalizar, porque ela não verbalizava. Nos comentários, ele falando comigo lá com a Joyce, né, Joyce? Então não foi só um controle, né? Foi uma evolução ainda. A explicação que ele deu pra gente é como se fosse assim, os neurônios estão ali um próximo do outro, às vezes esbarram um no outro e soltam uma palavrinha, uma sílaba. Parece que depois que ministrou o canabidiol, parece que conseguiu fazer essa ligação. Conseguiu se acalmar um pouco ali, todo mundo conectado. E começou a verbalizar mais. Hoje falou que ela fala de tudo. Fala inglês. Olha que beleza. O nosso sistema
neurológico, ele tem um sistema endocannabinoide, né? Endocannabinoide, que a gente fala, que é um sistema que tem conexão com essas substâncias, né? E elas têm essa ação de induzir menor ansiedade, de induzir menor agitação. E muitas vezes, por um caso específico que a criança é muito agitada e aquilo interfere na capacidade dela se concentrar, se acalmar e fazer, e aprender, pode ter sido a chave para resolver o problema daquela E ainda é criança. muito burocrático no Brasil. Ainda é bastante Heitor, eu Muito tenho burocrático. acompanhado, é burocrático demais. Primeiro que é caro, né? Um pai que quiser ministrar esse medicamento que for prescrito para o seu filho e ele quiser comprar, primeiro que é caro. Segundo, que você precisa, às vezes, identificar a procedência. Porque, às vezes, determinadas empresas utilizam um óleo diferente que o menos- autista já tem uma sensibilidade, não é isso, doutor? Perfeitamente, perfeitamente. Você tem que ter, por exemplo, aqui no Brasil, se eu não me engano, a gente tem, no Nordeste tem um laboratório que é bem específico. Tem uma Mas- associação no Rio de Exatamente, Janeiro também, né? exatamente. Que é forte lá também. Isso. Tem a Abrace, que é uma associação de conexão, né? Que a gente vê, e através da Abrace você faz um cadastro, tem a conexão com eles, e aí, a partir daí eles fazem a venda. E aí a prescrição tem que ser o médico prescritor que tenha feito esses cursos todos de canabidiol. Então não é e tudo qualquer mais. médico que pode. Nesse caso não é. Nesse Não. caso, não. Porque tem que ser bem específico, tem que estar bem indicado. E tem muitas justificativas que tem que ser feitas, né? Porque como é um medicamento que ainda não está na prateleira da farmácia, né? Ele é um medicamento muito mais restrito, aí você tem que ter uma conversa um pouco mais específica mesmo daquilo. E aí, depois de prescrito, alguns pais, às vezes, têm a opção de trazer esse medicamento de fora, né? Fazer a importação desse medicamento. Uhum. Entram com uma ação judicial para que o governo federal compre esse medicamento para chegar para essa criança, porque é caro. É. Se eu não me engano, assim, um vidro é 140, 150 dólares. É bastante. Um vidrinho que é o 30 ml, 40 ml. Usa o mês inteiro praticamente, mas é um valor alto. Caro e burocrático. Mas você imagina, às vezes você tem um filho autista, não verbal, e você fez uma consulta com o doutor e fala, olha, tem esse daqui que acho que pode resolver. O pai, ele vai fazer de Vai tudo. fazer de tudo, Ele claro. vai fazer de Sim, tudo. Então, ele faz de tudo, aliás. Porque ele quer ver o bem do filho, né? Os filhos são os bens mais Sim. preciosos que nós temos. E é uma luta difícil, né, doutor? Super, né? Porque você tá ali vendo e se você tem uma luz possível no fim do túnel, você vai correr atrás daquilo correndo mesmo, não tem jeito. Doutor, e o índice de crianças autistas aumentou mesmo? Sim, a gente tem vários fatores que levam a isso, aumentou bastante. A última pesquisa do CDC, que é o órgão americano, né, fala em um caso para cada 36 crianças. Então é bastante alto. Antes né? era um para cada 150. Mudou. Mas tem alguns fatores que estão a ver com isso, que é a idade dos pais, né? Isso que eu ia te Pais perguntar, são mais doutor. velhos. Quais são as possíveis causas, doutor? Exatamente. A gente sabe que o autismo ele é genético, mas multifatorial dentro da genética. Não é um gene só, igual a síndrome de Down, que tem um gene a mais e aí tem a presença daquilo. Uhum. O autismo ele tem uma origem multigenética. E a idade dos pais mais velhos pode influenciar, a criança ser prematura pode influenciar. Tem esses fatores que são mais fortes mesmo. Às vezes, se a mãe teve algum tipo de síndrome metabólica, a obesidade, diabetes, pressão alta durante a gravidez também pode influenciar. O grande negócio é que a gente vai ver muito mais casos agora, porque todas essas situações que poderiam levar, por exemplo, uma criança prematura a não sobreviver. A criança prematura agora sobrevive. A UTI fez aquela criança sobreviver. E aquela criança que seria prematura, não iria sobreviver, teria, por exemplo, um autismo, agora ela vai surgir na nossa pesquisa como um dado positivo ali para o autismo. Então, você acha que os laudos estão sendo mais precisos? Aumentou os pontos de crianças autistas? O que seria? Algumas outras coisas também podem ser pensadas, porque na forma do diagnóstico a gente teve uma atualização, né? Não há muito tempo atrás mudou o DSM-5, que era DSM-4. É um livro grande assim da psiquiatria americana. Todos os conselhos de psiquiatras dos Estados Unidos juntam-se para fazer os diagnósticos. Então, antes a gente tinha, por exemplo, o Asperger, que era uma forma de autismo, agora está incluída dentro do autismo de primeiro nível de suporte. Então,
o diagnóstico foi sendo modificado conforme o tempo foi passando para abranger as pessoas que estão dentro da mesma situação, né? E acabou que realmente tinha mais gente do que a gente E imaginava. essas ondas de adultos estarem se diagnosticando agora, depois de certa idade, Uhum. com autismo? O autismo, ele tem um fator muito importante, ele tem vários pontos para você dar o diagnóstico preciso. Uhum. Você tem que ter a dificuldade em comunicar, né? E estereotipias de comportamento, são duas coisas importantes. Aquela pessoa tem que ter uma dificuldade em dividir os seus interesses com a outra. A pessoa que aponta para uma nuvem no céu, aquela criança que tem o autismo, ela não tem esse comportamento de mostrar para você uma coisa que interessou para ela, entendeu? Mas tem um ponto ali que fala em sintomas antes dos 12 anos de idade. Tem que ter sintomas antes dos 12 anos de idade e tem que causar prejuízo para você. São 2 pontos que tem que estar presentes. Às vezes o adulto vai te vir com essa possibilidade dele ter tido e ter autismo desde a infância, no momento em que ele faz o diagnóstico de ansiedade, depressão, porque aquilo é um prejuízo. Uhum. Então você tem um prejuízo que surgiu. Aquela pessoa vivia super bem, tranquilamente, uma boa, mascarando aqueles sintomas e vivendo do jeito que ela podia, até chegar um momento em que não suportava mais. Aí surge uma depressão, surge uma ansiedade. Mascarando ou teve um gatilho para que isso acontecesse? Então, depende da pessoa. Quando a gente tem um diagnóstico real, a pessoa estava mascarando. Desde a primeira infância era aquele que, quando chamavam para brincar, ele ia meio forçado, porque o pai mandava, porque a mãe cobrava, Porque era imposto. Seria o chamado tímido da época, muito tímido? Pode estar um pouco ali dentro. Às vezes o muito tímido daquela época era um autista que estava ali só se expondo por conta de... Então, nós comentamos isso aquela vez, né? Que, por exemplo, antigamente, a criança que era assim mais na dela, ela ficava quietinha ali na dela e tal, e não tinha busca por tratamento, nada. Era aquele negócio, ele é assim mesmo, é tímido, Na verdade, é acho que quietão. um pouco também é da vergonha, não é, o doutor dos pais? Mas eu acho que é falta de informação da época. São 2 coisas que podem estar rolando nessa situação, que é quando a criança tem, por exemplo, um temperamento mais retraído. Aquela criança que eles falam meio fleumática, né? Que é aquela criança que se você não convidar, não tirar de dentro de casa para ir numa coisa muito divertida, ela passa o dia inteiro dentro de casa, quieta, aquela coisa toda. Às vezes pode ser um transtorno do espectro autista, aquela criança realmente não consegue dividir, compartilhar os seus interesses com outras pessoas, na hora de conversar ela tem dificuldade, ela fica retraída, na hora de fazer um comportamento, ela não faz um comportamento igual aos outros, os outros já dão uma patada. Isso gera uma ansiedade ali, já começa uma coisa, ou às vezes é do próprio temperamento daquela pessoa mesmo. Ela vê o pai que é mais na dele, o avô é mais na dele, o irmão, ele também vai ser mais na dele. Então tem um pouco essas 2 possibilidades dentro de todas essas histórias mesmo. O difícil é que o autodiagnóstico, ele é muito complicado, né? Não dá para você chegar e sentar, vou fazer o meu próprio diagnóstico, não vou resolver, né? Vou me laudar, né? Não tem como. Mas a grande verdade é que tem sim, dentro dos adultos, que tem um nível 1 de suporte ali, que passaram uma vida inteira lutando contra aquilo e agora, com a informação, descobriram que estavam ali. Mas deve ser um pouco menor do que o que a gente vê todo mundo falando, eu também tenho, que não é festa, não é always assim. Mas eu acho que todo mundo tem um pouquinho. Eu acho, Todo mundo tem um pouco. e assim, eu acho que o autismo ainda é um universo a ser explorado, sabe, Heitor? Eu acho, doutor, é um universo, é muito, embora tenha estudos, mas eu acho que é um universo muito extenso ainda para ser... Então, e isso aí discutido. dificulta bastante a inclusão das crianças. Nossa, demais. Né? Por esse mistério todo ainda, dificulta, porque as pessoas não sabem como receber, como comportar. Não sabe lidar com aquela não sabe lidar ainda. Né? Não. O grande interessante em relação a isso é que o autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então aquela pessoa sofre para se desenvolver. E ela, a partir do momento em que ela consegue ter os seus ganhos, os seus desenvolvimentos, ela vai diminuindo a intensidade, a necessidade daquele suporte, daquele transtorno todo. Então a gente vê hoje em dia que é uma forma diferente de pensar, de aprender, essa é a grande verdade. O autista, ele tem uma forma diferente De pensar, né? Esse é o grande negócio, entendeu? E a gente, quando
chega no nosso momento atual em que todo mundo, pô, você é diferente, eu respeito, você é diferente, eu respeito, o autista também vai se incluir nessa situação. Porque a gente começa a entender que, ó, poxa, ele pensa diferente, mas por que não é o certo o que ele está fazendo? Na verdade, talvez eu esteja fazendo errado, ele que está fazendo certo, será? Porque é que é diferente. A gente sempre Mas tem as pessoas têm essa dificuldade ainda dessa empatia, né? Que já não tem paciência com criança. super. né? Algumas Agora são rolou. empatia, Heitor, mas às vezes ainda, infelizmente, é falta de conhecimento. Super. Eu vejo muitas pessoas ainda que não sabem o que é o autismo, não conseguem entender. Às vezes consegue vislumbrar alguma coisa, porque às vezes tem um parente próximo, porque tá aumentando, né? Pra você ver, antigamente era 1 a cada 150, hoje é 1 a cada 36. Então, hoje, provavelmente, muitas pessoas hoje têm uma pessoa autista dentro da família. Dentro da família. Aí acaba tendo conhecimento, mas mesmo assim ainda é um conhecimento superficial, não é um conhecimento a fundo de como lidar, de como tratar. É essa que acho que é a grande questão, né, doutor? De como lidar com os transtornos. Porque Então, assim, mas essa questão de lidar com os transtornos são dos pais, né? Eu digo a questão de lidar socialmente, sabe? sociedade. Sociedade. Esse- A sociedade. esse- Ter eles inclusos na sociedade. Esse é um fator que a gente sempre vai colocar como um alvo mesmo, né? Até falo Os muitas pais vezes pros reclamam muito de pacientes, né? inclusão para o doutor nas consultas? Na verdade, não chega a trazer muitas vezes esse fator, porque é tão implícito que você, às vezes, tem tantas outras mil coisas para discutir que você acaba até A deixando preocupação essa pra maior ali é fora, saúde, né? no momento ali aí tá falando, não tá falando, ou tá fazendo, não tá fazendo, o que for. O grande negócio é que quando a gente tem a partir do momento que a gente tem uma inclusão, a gente chega num alvo ali ótimo, porque na verdade é o último etapa para o autista estar incluído é a sociedade, é o último momento, né? A gente até brinca com as mães, o sonho do médico que trata o autismo, ele quer ver aquela criança casando, ele quer ver aquela criança com um parceiro, tendo filho. É isso que a gente quer ver, isso é a inclusão máxima da Tendo sociedade. a autonomia na vida, né? Exatamente. Fazer as atividades diárias. E, doutor, a pessoa quando recebe o diagnóstico de autista, Sim. eu já escutei algumas pessoas falarem, e eu acredito que não seja verdade, de falar que a pessoa foi curada do autismo. Existe cura para autismo? Não, a princípio não. A princípio a gente ainda não vê esse perfil, né? A gente não entende mais, por exemplo, a gente não fala mais em sintomas do autismo, são sinais, né? Sinais. São formas de percepção que a gente vai ter. A gente não fala mais em tratamento para o autismo como uma doença, né? A gente pensa muito mais como responder aquele transtorno, como resolver. Então, mesmo a cura mesmo, ela já não entra mais como um alvo da história, né? A gente não pensa em cura, não se pensa nisso. Porque está atrelado à genética, né? Está atrelado à forma que aquela pessoa é, aquele jeito que ela pensa, aquela forma que ela se relaciona. Vai extrair o máximo de cada criança, não é isso? É isso que a gente quer. Extrair o máximo. Buscar sempre o máximo. E essa colocação eu escutei de uma coordenadora da educação da nossa cidade, Heitor. É Acredita? A hora que eu escutei, doutor, eu olhei assim, eu fiquei olhando assim, um olho fechado, um olho meio aberto, falando, não escutei isso. É a cura, né? Porque acaba transformando vamos fazer uma mágica aí, porque, nossa, é uma coisa que vai ter que mudar a pessoa voltar lá para dentro da barriga da mãe, para mudar toda a genética, depois sair, não tem como. Eu acho que eu consigo compreender, às vezes, a fala de algumas pessoas nesse sentido, Sim. porque trabalha com a educação no município da nossa cidade, e aí às vezes querem achar uma cura para não colocar um auxiliar de inclusão para essa criança. Para falar assim, não, olha, essa criança, embora ela tenha o diagnóstico do médico dizendo que ela é autista, na parte pedagógica, para a gente, ela tem autonomia. Então, ela já está curada. E assim, doutor, quando o médico ele lauda uma criança e o médico vai lá, faz um laudo que precisa de um auxiliar de inclusão nas escolas. Perfeito, auxiliar terapêutico. A escola, a Secretaria Municipal tem que respeitar, doutor? Tem que respeitar. É uma grande... o tempo para o autista, quanto mais terapia e menor tempo para ele, melhor em termos de níveis de suporte. Quanto mais suporte aquela criança precisa, mais tempo ela precisa de terapia.
Só que também, muitas vezes, se aquela criança cresceu e ela gosta da escola, ela vai na escola, por que não fazer uma terapia durante aquele momento em que ela está na escola? Aí entra auxiliar terapêutico. Então, tá dentro do tratamento. É a mesma coisa que eu prescrevi uma dipirona e o SUS não te dá dipirona para você tomar. Você entendeu? Você está negando um tratamento que foi prescrito pelo médico. Porque assim, E tem que ser especialista, né? Não é só uma acompanhante. Não, Uma babá. exatamente, precisa ter uma especialista. E às vezes o que eu escuto, doutor, é assim, olha, embora tenha o laudo, que a gente não vai contestar, mas a parte pedagógica quem fala somos nós. Na parte pedagógica ele não precisa de auxiliar para fazer as intervenções, para fazer o manejo. E eu discordo totalmente. Claro, para ele estar ali, ele precisa de um auxiliar. Exatamente. E isso é uma dificuldade, doutor. Nossa, como é difícil, sabia? Porque, assim, se você for parar para pensar, os graus de suporte, eles podem variar dentro de cada forma em que você está incluído ali. Por exemplo, a fala tem um grau de suporte menor do que, por exemplo, as crises, que às vezes precisa ter um grau de suporte maior. Às vezes a criança tem realmente, nossa, legal, está acompanhando a turma na escola, faz as mesmas, nossa, que legal, faz todas as matérias. Só que na hora da crise, se ela não tiver auxiliar terapêutico, aquela criança vai se machucar, vai machucar o próximo, o que for. E chega até a regredir, né, doutor? Pode regredir. Pode regredir, Heitor. Se você não tiver todo o tratamento. Se você não Igual tiver foi o caso do Heitor, né? Exatamente, o Heitorzinho. Derrubou todo o tratamento dele, teve que começar tudo de novo, zerado. Foi que recentemente teve uma criança que teve um problema numa escola, né? Saiu nas mídias, nas televisões. Foi uma questão Complicada, né? bem complicada. Sim. Com certeza essa criança ela deve ter tido uma regressão, né? Por ter sofrido esses maus tratos. Toda vez que você tem a violência, né? Você acaba tendo o quê? O aumento dos hormônios do estresse aí. E aí, pronto. Aí aquele cérebro que estava ali manejando aquela situação com uma certa tensão, já meio agora que não quer mais saber daquilo mesmo. Então, muitas vezes pode ser traumatizante. A gente entende o trauma da criança hoje em dia e pode ser realmente limitante ali. A criança não conseguir retornar mais. Depende muito de como vai ser conduzido depois também e como aquela criança respondeu àquele momento. É um momento muito individual mesmo. Aí tem que analisar caso a caso. Hoje, como que está sendo feito a classificação ou o diagnóstico do autismo? São em níveis, doutor? É suporte 1, suporte 2? Isso. Como que se... O CID, nosso antigo CID-10, ele usava o suporte 1, 2 e 3, né? Como níveis de suporte. Tinha gente ainda no CID um pouco mais antes de falar leve, moderado e grave. Hoje em dia já não usa mais, porque a gente não tem como mensurar essas quantidades. Mas o CID-11 agora fala vamos dizer, em transtornos do desenvolvimento intelectual e transtornos da fala, como os grandes limitadores. Então, aquela criança que não fala, ela tem um suporte maior, suporte 3. Ou seja, se uma criança não falar, ela já tem um suporte 3. Suporte 3. Às vezes a criança fala, mas ela tem alguma dificuldade intelectual, ainda não acompanha aquela turma, aquela sala, ela cai para um suporte 2. E se aquela criança fala e acompanha, tem um suporte intelectual adequado para a idade, aí ela cai para um suporte 1. E isso com o tratamento, com as terapias, isso pode evoluir, pode ir mudando constantemente. Essa é a ideia. Você está sempre tentando puxar aquela criança dos suportes mais intensos para os menores. Então, se aquela criança passa a falar, ela sai do suporte 3 para um suporte 2, e se ela começa a falar e aí passa a compreender a escola, vai melhor, ela pode cair para o suporte 1, e tudo isso vai sendo avaliado cada criança. A criança, quando foi diagnosticada com suporte 3, quais seriam os motivos dela não verbalizar? Seria... porque assim, às vezes a criança, ela sabe que sabe falar, mas ela não quer falar, ela não deseja falar. Perfeito. Depende muito como que é isso, doutor? Depende muito da criança, mas a grande verdade é uma só, né? No autismo, você tem uma dificuldade muito grande de copiar o comportamento do próximo. Esse é o ponto mais principal. Então, a criança que ela não olha no olho, essa não consegue copiar a forma que você mexe a boca e identificar o jeito que você fala, porque ela não divide esse interesse de olhar no seu olho e copiar. Olha, eu estou copiando. A criança que tem o autismo, ela não tem isso. Com isso, aquela criança não aprende a falar. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai ter que aprender formas de se comunicar dela para ela mesma. E aí ela vai ter as estereotipias, o comportamento diferente, e aí vai vir associado a isso
O autista, ele tem, em média, 80%, 75% dos casos, outros transtornos juntos. Transtorno de hipersensibilidade, aquela criança que escuta um barulho e entra em crises extensas. O TDAH, aquela criança que não junto. para, que mexe, que corre. E aí cresce um pouco mais o transtorno opositor desafiador, que nada mais é do que aquela criança que está reagindo contra aquela situação e ela reage com muita intensidade, briga e tudo mais. Então, todos esses transtornos acabam se juntando no meio da história. Mas, na verdade, a fala, ela está muito atrelada a isso. Aquela criança que, como o sistema de espelhamento de comportamento dela não é igual ao das outras crianças, ela não consegue copiar você, porque ela realmente não olha para você do jeito que as outras crianças olham. Porque está sempre olhando, vendo, o Heitor mexe aqui, faz aqui. Ela não faz isso. Aí, na terapia, no tratamento, primeira coisa, mais importante, é começar por aí. Eu percebo meu filho é não verbal, né? Uhum. Você falava com ele, antes ele não despertava nenhum interesse em olhar fixamente assim pra você e ver o que você tá falando. Hoje não. Hoje ele faz assim, Heitor. Eu tô aqui com ele já me cutuca assim e fala cá, porque eu falo brincar. Aí ele tá deixando só o cá. Aí agora ele tá fazendo assim, Heitor. Quando eu tô olhando pra alguma coisa, ele pega meu rosto, vira pra mim assim, olha pra minha boca e fala brincar, e fica olhando pra minha boca. Então você vê que ele tá desenvolvendo e tá chegando nesse ponto dele demonstrar o interesse, é isso? É exatamente isso. A partir do momento em que a criança passa a entender que ela pode dividir interesses com você, ela começa a diminuir intensamente esse tipo de comportamento isolatório, de se isolar, o autismo alto, né? Alto para dentro de si. Então, aquela criança, quando ela começa a ter essa conexão com o próximo, é o passo mais importante para você. E é esse momento que tem que aproveitar ao máximo, né, doutor? Correndo. O máximo que for possível para você ensinar essa criança a falar, a brincar, a interagir. O grande negócio é que, como a criança não foi acostumada desde o primeiro momento já a ver a pessoa falando e tal, não sei o quê, muitas vezes a habilidade ela é menor e ela ainda talvez não entenda a troca que envolve falar, né? A gente até falou um pouco disso, mas, por exemplo, se eu pergunto uma coisa para você, eu quero uma resposta. Então, é um comércio. Falar é um comércio. Você está vendendo e eu estou comprando. Então, às vezes, para a criança aprender a se desenvolver dentro da fala, ela tem que aprender a negociar com você coisas. Eu tinha colegas que faziam, às vezes, desenhinhos do que era interessante para que aquela criança trouxesse o desenho, trouxe aqui o boneco do... vou voltar no tempo também. O boneco do He-Man aqui, Era fã do He-Man. Eu tinha também, doutor. Eu tinha o He-Man, eu tinha o esqueleto, eu tinha o castelo. Olha pra você. Era a época mesmo. Aí trazia o bonequinho, o desenho do He-Man, pro pai trazer o boneco do He-Man. Isso aqui é tão importante quanto a criança ver uma pessoa articulando. Porque ela entende que trazendo aquela palavra, naquele desenho, o outro entende e traz o que é o objeto que ela pediu. Isso é o ponto mais importante nesse início aí da fala da criança. Então, esses dois pontos, a articulação e o fato de entender a troca, que é o que o comunicação A interatividade de uma criança, ela é algum transtorno? Pode ser. Se ela for além do que é suportável dentro dali para a criança. Suportável para os pais? Também para os pais, mas dentro do que é suportável para a criança. Muitas vezes a criança não aguenta de tão intenso que é o estímulo que ela sofre. E se aquilo causa prejuízo. Né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também está dentro do DSM-5 aí, e os dois têm esse ponto muito específico. Então, se você não tem prejuízo, você não tem um transtorno. Tem que ter prejuízo. Então, aquela criança que vai mal na escola, porque ela levanta toda hora, porque ela corre, ela brinca, ela faz, não sei o quê, aquela criança pode estar dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E normalmente já era essa que tinha nota boa. Eu era hiperativo que tinha nota boa. Levantava para conversar com todo mundo, mas minha nota era maior. Você sempre foi hiperativo? Graças a Deus. Eu não consegui ficar paradinho assim, não. É difícil. É difícil. Mas é uma coisa que vem na gente, assim, né? A hiperatividade, sim. Até hoje eu sou meio hiperativo. Mas eu não deixo de ser, não. Eu sou preguiçoso, mas sou hiperativo. Estou em casa, vejo a louça, eu vou lá lavar, sabe? Eu não consigo ficar parado. Então eu tento, às vezes, dormir, ficar descansando, mas não consigo. É difícil. Fico arrumando alguma coisa para fazer. A minha mãe falava muito do meu irmão que o Rogério olhava para a escola e via uma borboleta passando, era o suficiente para distrair ele da escola, entendeu? Ele vai atrás da borboleta. Distraía por conta de qualquer coisa, entendeu?
A minha mãe é uma pessoa hiperativa também, muito, porque ela precisa estar lavando a louça, ela precisa estar minha mãe na também é hiperativa coisa, demais. então, a hiperatividade, ela, se ela não te causa prejuízo, ela não é um transtorno, ela tem que causar um prejuízo. Então, não, aquela criança vai mal na escola, ela precisa de recuperação todo ano, repete de ano, ela precisa de aulas suplementares. Por que está acontecendo isso? Porque ela não consegue ficar parada, tem que investigar, tem que ver. E a hiperatividade é um dos transtornos bem comum também na infância, bem comum. E, doutor, tem algumas perguntas de algumas mães aqui Pode falar. em relação à seletividade alimentar. Porque o autista tem muita seletividade alimentar. Super. Tem a Natália. A Natália ela fala assim, ó. Eu gostaria de saber mais sobre o efeito de vitaminas, como uma vitamina chamada Thea Health, no organismo dos autistas. Se é realmente necessário e qual a diferença de se dar ou não. As vitaminas, é importante você dosar para você saber o que está faltando, né? Às vezes aquela criança, ela tem uma dificuldade em aceitar certos alimentos de certas consistências, de certas temperaturas, e aí aquilo restringe muito o que vai entrar para aquela criança. Tem criança que come só o purê de batata. E aí você não consegue pôr uma fibra, você não consegue pôr um ômega 3, você não consegue pôr um monte de outras coisas. Então, a questão da alimentação em relação a complementos e suplementos, ela é um pouco meio individual, um pouco nisso, né? A gente tem que estudar cada criança para saber o que realmente está precisando ou não. O grande negócio é que a dieta, ela faz uma diferença muito grande para a criança no seu dia a dia geral, porque ela vai conseguir comer melhor na escola, ela não vai ter dor de cabeça, que precisa de alguém fazer comida diferente para ela, aquela coisa toda. Então, quanto mais a gente conseguir explorar dentro daquela sensibilidade daquela criança, melhor. Então, ela tem que explorar tudo. Aquela criança que gosta só da papinha. Então, vamos fazer papinha de tudo, para aquela criança poder ter variação dentro daquela alimentação. Colocar legumes nessa papinha. Às vezes é a solução. Porque o grande negócio é você entender que, por exemplo, aquela criança tem uma hipersensibilidade. E aí ela vai tentar comer uma coisa que é para mastigar e para ela aquilo causa mal-estar. Não adianta nada a gente bater a cabeça com a criança ali e tentar forçar ela a comer. Não vai rolar. Porque aquela criança ela vai traumatizar e aí mesmo que ela sentar na mesa já vai ser ruim para ela. Piora o negócio. Porque às vezes ela sentava na mesa para comer a papinha ali e tudo mais. Agora começou a traumatizar aquele negócio, pode andar para trás e fica muito pior. E fazer essa suplementação alimentar depois dos exames é fundamental. É fundamental. Aí se você vê que aquela criança tem uma dificuldade de aceitação, fibras ou gorduras boas, né, que a gente fala, o ômega 3, o DHA, ARA, o que for, aquela criança pode ter um melhor desempenho de todos os seus sistemas, não só do cérebro, mas do intestino, do fígado, todos os órgãos funcionam melhor, dorme melhor, vive melhor, é mais feliz, tudo melhora quando a gente come melhor, a verdade é essa. E aí, Eu que eu diga. Então, exatamente, tá vendo, Heitor? Exatamente. Então, dependendo de qual for a falta que aquela criança tem, a opção é suplementar, é complementar, o que for, ou, às vezes, achar alternativas dentro até do que a criança já aceita, que sejam, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo que são interessantes. E não suplementar por conta, porque excesso também faz mal, né? O grande problema às vezes eu vejo pacientes que suplementam, vitamina B12, por exemplo, daqui a pouco a criança chega cheia de espinha, vitamina D, em excesso pode até causar calcificação no coração, olha só que coisa absurda, então tem que aumentar, tem que estar alto, é bom, mas também você tem que estar monitorando. Porque é uma coisa diferente, não é um feijão com arroz que a gente está comendo todo dia diferente. Eu já ouvi dizer, doutor, dessas conversas que a gente tem com vários profissionais, que agora tem um estudo de vitamina D para os autistas, para melhorar essa questão. Tem um estudo assim mesmo, doutor? Eles pesquisam muito em relação à vitamina D, a vitamina B12, são os dois grandes carros-chefes dessa situação. O ômega 3 também, né? Em relação, principalmente o início ali, daquele primeiro complemento para a criança. Eles não vão ser nenhum desses para entrar na discussão da cura, não vão sair. Mas eles melhoram muito a qualidade de vida, né? O desempenho daquele intestino, a absorção. A criança com o intestino que é menos sofrido, irritado, chora menos, briga menos, vive melhor, aprende melhor. Então tudo está meio ligado aí a ter uma sensação de bem-estar mais contínuo. O intestino está dentro aí dessa história, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, doutor. Agora a mãe fala sobre melatonina. Ela fala assim, olha, doutor Pedro, melatonina pode ser usada durante o dia e a noite para induzir o sono? Meu filho leva mais de 1 hora para dormir à tarde e quando dorme,
Se puder tirar essa dúvida, ele toma 8 gotas à noite. Quem pergunta é Isabel. Entendi. A melatonina, ela é um hormônio, sim, mas ela é um hormônio bem seguro em termos de uso com a indução do sono para a criança, né? A gente sabe, na criança no transtorno do espectro autismo ou TDAH, tem um estímulo acima do normal. Então, ela vai ter, muito frequentemente, você vai ter muito mais do que 20 minutos de tempo de latência entre você botar a criança na cama e ela dormir, que seria o ideal, olha só, imagina. Você consegue dormir em 20 minutos, Heitor? Nem 20 horas, acho que eu não consigo. Esse é o ideal. Você deitar na cama e 20 minutos depois você está dormindo. Esse é o ideal. Então, a melatonina está envolvida nesses processos todos. E ela é absorvida rápida e ela é eliminada rápida. E ela não tem dose, graças a Deus, nenhuma dose letal, tóxica. Tem estudo de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, a criança tomou 3 vidros inteiros de melatonina, de comprimido e tal, dormiu 3, 4 dias depois, no outro dia já estava tudo bem, só teve que ficar no soro para não desidratar. Com sonolenta e para eliminar na urina. A melatonina é bem segura, a gente bem usa segura? bastante, usa bastante, ela é bem segura. Então, E o extrato de mulungu? É uma outra opção também, mas ela já não é tão direta. Então aí você vai ajudar a descansar um pouquinho, mas não tão diretamente como a melatonina faz. É que eu não conhecia, eu comecei a tomar e vou falar pra você, deu uma sonolência. Foi boa pra você? É que ainda brigo com o sono, né? Sabe como é que é? Mas deu a sonolência. Se eu preparasse tudo ali, deitasse, apagasse a luz e tal, mas não, eu ficava brigando com o sono e tal. Mas eu sentia... A sonolência vindo, aquela... Quase que vai, sabe? Aquele descanso. Então... Porque, na verdade, você vai ter 1000 soluções que são naturais. Você tem que para lavanda, camomila, maracujá, todos eles são soluções do natural. É que o nosso corpo, ele dá uma acostumada com esses. Agora, a melatonina está dentro do hormônio nosso, ela está dentro da carga hormonal nossa, dificilmente você vai ter resistência à melatonina, é difícil. Então, se tiver prescrito lá pro pai da melatonina pro filho, pode ser de dia e à noite também, não tem problema. Não tem problema. O grande negócio é que a melatonina do dia, você perde ela no seu organismo mais rápido porque ela está atrelada à luz do dia. Então, se a pessoa está exposta à luz de um celular ou do ambiente, aquela melatonina, ela vai embora mais rápido do seu organismo. Ah, é? Vai mais rápido. Porque precisa se preparar tudo, né? O escuro, tal, o silêncio. Ele tem que ter o sono, ele tem todo um preparo que a gente chama de rotina do sono, né? Que é importante estabelecer. Às vezes a criança tem a hora certa para tomar banho, para escutar a mesma música, para criar um momento ali que é a hora de dormir, que todo mundo vai, todo mundo dorme. Historinha, né? Contar a historinha, ouvir a musiquinha. Tá tudo envolvido. Porque é um desafio, né? Você veja, você tem o seu filho... Tem o dia que é pesado, né? Porque tem as terapias, às vezes leva para fazer uma ecoterapia, uma endoterapia, ou leva numa clínica. Então, os pais acabam ficando com uma carga muito pesada. Perfeito. E chega à noite, Heitor, a bateria já riu, cara? Já. Aí como que você vai fazer? Eles ainda tá. Eles ainda não, eles estão ali, ó. A gente brinca, o pai, a mãe do autista, do TDAH, eles estão sempre de plantão, né? Você tá com plantão o tempo todo atendendo ali as demandas, necessidades, momentos ali, né? Você tá sempre ali o tempo todo. Então é um plantão que não acaba nunca. E na hora de plantão dormir... eterno. Inclusive para fazer dormir é um plantão, né? E é injusto. É um desafio. Né? Exatamente. A pessoa que quer dormir tem que fazer o outro, que não quer dormir para ele poder ir dormir. Olha só. Olha que desafio. É difícil. O sono é muito difícil, né? Lidar com o sono. E é 1/3 do tratamento, a É verdade. muita informação, é muita coisa. A criança que dorme bem, aprende melhor no outro dia, ela tá menos cansada, ela tem menos desconforto, tem menos crises. Faz toda a diferença. O sono é fundamental para o tratamento. E, doutor, os pais também precisam se cuidar, não precisam? Bastante. Os pais das crianças que têm algum tipo de transtorno? Qual que seria a sua recomendação para os pais, doutor? Olha, eu não conheço um que não precisa fazer uma terapia junto ali com o psicólogo, com o psicoterapeuta, fazer uma atividade física ali junto para poder botar um pouco aquela energia, porque as frustrações nossas geram energia, a gente precisa pôr elas para fora. E a psicoterapia vai te ajudar bastante, né? Até entender os comportamentos, muitas vezes ensinar você a passar pelos altos e baixos que surgem sempre durante o tratamento do autismo, né? Que aquela criança tem dia que ela tá melhor, tem dia que ela tá pior, esse calor danado, pronto, nossa, atrapalha todo mundo passa mal, a criança fica mais difícil de aprender, fica mais irritada.
para você ter a cabeça sempre no lugar, tem que estar sempre... E aí você só vai cuidar bem se você estiver bem. No avião, quando vai cair o avião, a máscara cai, quem tem que pôr a máscara primeiro é a mãe. Primeiro em você, depois da você põe a criança. Ou seja, então uma dica para os pais é se cuidarem também, não só... Claro que cuidar da criança é bem maior, mas se cuidar também. Super, tem que ser, porque senão não aguenta. Tem que estar ali para poder aguentar, porque é um exercício de cuidado, de parentalidade, de cuidado de pai e mãe a mais, né? Acima do que as crianças que não têm transtorno. E esse é um trabalho que o Espaço Família Autista faz. Bacana de ajudar os pais, tal, tratamento. Excelente. Faz. Lá nós temos a Joyce, que é a presidente, e tem a psicóloga Débora, que faz um atendimento com as mães, tem lá o Dia das Mães, faz um encontro com as mães, conversam, né? Aquele trabalho psicólogo mesmo, quando precisa de um atendimento mais individualizado, a Débora faz esse atendimento e tá surtindo efeito, viu? Tem também as atividades de yoga, tudo lá, né? Tem atividade de yoga, tem Legal, quais mais atividades? Tem um encontro que o Espaço Família Autista faz uma vez por mês, doutor. É um encontro dos pais junto com os seus filhos no espaço. Que legal, ótimo. E a gente vê cada história, uma mais difícil que a outra. Porque quando você recebe o diagnóstico, primeiro que é um baque, né, doutor? Super. A família entra em luto, né? Super, é um luto mesmo. E aí, quando você chega lá, você vê que você tem uma outra pessoa que também tem um filho autista, que passa mais provações que você. Então, isso já muda o nosso pensamento. Sim, porque, querendo ou não, é um luto de expectativas, né? Você esperava uma coisa e vem outra, é um choque tremendo mesmo. Além disso, se soma aí as coisas que acontecem na vida da gente, né? E esse apoio dos pais, né? Isso ajuda muito, um apoiando o outro, né? Se for para tocar o negócio sozinho, com certeza. É bacana. Recentemente, nós tivemos até um problema com uma mãe, que ela foi com seu filho numa igreja, e a criança, né, em um certo momento, ela foi ouvir a palavra, a criança ficou se movimentando ali, ficou tendo um pouco a estereotipia, foram chamar a atenção dessa mãe, pedindo para essa mãe não ficar mais na frente da igreja, para ela ir para o fundo da igreja com a criança que estava chamando a atenção, estava distraindo os outras pessoas que estavam ali. Até nesse sentido também é difícil, né, doutor? Para ter a socialização, ou seja, as pessoas precisam conhecer para poder falar, não é, doutor? Até às vezes no ambiente que você esperava que não fosse acontecer uma coisa assim, pode acontecer, porque ainda estamos engatinhando nesses momentos, né, de entender cada um de um jeito, de uma forma, aquela criança responde melhor a um ambiente fechado, aquela criança que responde pior, se agita, fica mais irritada, cada um vai levando, mas da saída nunca vai ser você isolar aquela criança, porque aí você está dando passo para trás de verdade mesmo, aí você está perdendo a oportunidade de estar mostrando a diferença, que é justamente no lugar nosso, da religião, né, da igreja, do templo, o que for. É o lugar de ter a tolerância, de ter o contato, é justamente ali. Sim, hoje em dia é muito dando que se recebe, menos vinde a mim as criancinhas. Né? Tem um pouco isso mesmo. Eu acho que às vezes, o Heitor, falta um pouquinho realmente de conhecimento, porque às vezes acha que vê uma criança que está de repente tendo um comportamento atípico, acha que é uma manha, que é uma birra. A mãe que não educou, a mãe do tal. Totalmente E engraçado, né? Coitada da mãe. A mãe é sempre a que escuta, né? Essa criança desse jeito é porque a mãe não olha, porque a mãe não deu educação. E na verdade, doutor, é muito mais amplo que isso, não é? Nossa, super, né? É a forma do entendimento daquele cérebro, que é um cérebro imaturo, e ainda a forma de entender esse ambiente externo diferente nosso aqui. É uma criança que está ouvindo um burburinho, ela não sabe exatamente o que está acontecendo, ela nunca está em sintonia ali naquele momento, né? É difícil. Então, às vezes, pode acontecer, principalmente em ambientes abertos, ambiente com barulhos, com estímulos, mas a saída nunca vai ser isolar, nunca vai ser deixar de ir, essa nunca vai ser a saída, é melhor sempre ir e conversar, às vezes até avisar antes, pode acontecer, pode não acontecer, tenham paciência, entendam, porque daí você já cria conexão com aquele ambiente, com aquele local que nossa, faz toda a diferença, né? Ter uma religião e ter um momento de oração, de
Comunhão, né? meditação. De comunhão. Exatamente. Tudo isso já gera hormônios de relaxamento no seu cérebro. Aí, ó. Uhum. Então a ciência não briga muito nessa parte com a religião, não. Essa parte as duas Não, estão eu bem acho juntas. engraçado, né? Uma pastora ou um pastor reclamar disso e fica no repepé lá. Fica naquele jeito. Pô, uma criança, pô. Uma criança. Não tem maldade, não tem nada, não sabe nem o que está acontecendo. Exatamente, é outra história. Né? Né? A irmãzinha rodopiando, gritando lá, pode. A criança pega mal. Pegar mal. Na verdade, as palavras foram até duras. Falaram assim: a nossa igreja ela é inclusiva, mas ela não é exclusiva. Nossa, mas tá tudo errado, né? Eu fiquei assim, eu falei, o quê? E exclusiva? Mas a gente não quer uma coisa exclusiva para os nossos filhos, de forma alguma. Nossa. Nós queremos uma coisa onde os nossos filhos sejam incluídos, inclusos. Exatamente. Aí você Não. fala assim, olha, ele vai doar R$1.000. Ah, eu não sabia que seu filho autista era tão religioso. Você pode ficar aí à vontade. É assim que funciona, infelizmente. E assim, e não são todas, sabe? Foi um acontecimento isolado que aconteceu. Mas é triste, porque é um lugar onde você espera uma coisa. Onde você menos espera ser atacado ali. Você vê, escola, agora foi numa igreja. Então, por isso que a gente precisa falar bastante sobre o assunto. Exatamente isso. Precisa propagar bastante sobre o assunto, quais são as dificuldades, para que as pessoas entendam e busquem o conhecimento. Hoje, tem aí, né, as redes sociais, o Instagram, tem um pastor que ele fala sobre a inclusão dentro da igreja. E, aliás, vou até pedir para vocês depois, vou colocar aí no nosso canal para você acompanhar esse pastor, que olha, ele faz um trabalho sensacional, ensinando os outros líderes a como lidar com a inclusão dentro da igreja. Porque hoje em dia a inclusão ela vai estar na igreja, ela vai estar na escola, vai estar na família, vai estar na sociedade, querendo ou não querendo, porque aumentou o número de pessoas com transtornos, pessoas deficientes. Isso é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos. Exatamente. Não, e a gente hoje tá bem, amanhã pode estar no transtorno também. Você pode né? ser uma pessoa deficiente, você não está, mas pode se tornar, Pode. ficar numa cadeira de roda, acontecer Então, a gente alguma tem que coisa. pensar muito bem nisso, né? Porque hoje a gente tá bem, amanhã você não sabe como é que funciona. E assim, por exemplo, lá em casa, nós temos a dificuldade, né? O nosso suporte 3, então, às vezes, o sair com ele é difícil. Não que a gente não saia, a gente sai. Mas eu faço uma troca com a minha esposa. Olha, você vai hoje, eu fico em casa com ele, outro dia eu que vou. Olha, mas não, esse final de semana nós vamos com ele. Porque esse momento também é fundamental, um momento para você. É claro. Um momento para você fazer, por exemplo, você gosta de pescar, Heitor. Você precisa ter esse momento. Eu gosto de ir para a zona rural, para um sítio, né, da casa da minha mãe, ficar quietinho lá. Então, esse momento é fundamental. Isso ajuda muito os pais. Recarregar a bateria, né? Tem que ter. Isso é um momento. Né, a gente começou falando da guitarra aí, é uma hora ali que você está interagindo com você mesmo, né? Tendo esse prazer de estar relaxando com você. A oração, a igreja, está dentro disso também, né? Nossa, eu vejo meu irmão, o Rogério, que frequenta bastante a igreja, vai todo domingo, tá sempre lá. Então você tem, cada pessoa tem a sua forma de estar se conectando com si mesmo, né? E isso ajuda muito a diminuir esse estresse todo que a gente passa aí o tempo todo, por hiperestímulos aí o tempo todo de TV, internet, e aí o salário chegou e aí o dinheiro vai Falta pagar. de dinheiro, correria pra lá, correria pra cá. Deixa os caras tudo atormentados. E a gente quer o quê? A gente quer que a pessoa tenha essa noção que precisa ter esse momento de se acalmar. E com a criança, com o filho, conectando, se ligando com o filho. Não podemos isolar, gente. Bom, Diego, eu vou falar uma coisa pra você. Se deixar aqui, a gente fica 3 horas conversando. Nosso podcast tem 1 hora, o seu já foi 1h40. Nossa senhora, estourei a boca. Vai ter que fazer em 2 vezes isso aqui. Corta no meio. Mas olha, doutor, eu fico feliz de ver o homem que o senhor virou. Que bom, né? bom. Não só como um grande profissional, como um grande ser humano também. Exatamente. Né? Um cara de coração maravilhoso. Né? Todo esse trabalho seu que você faz na rede social aí. O Seu Pediatra tá aí na rede social Instagram. Você vai lá ver
os vídeos do doutor, tudo explicativo. É maravilhoso, de uma maneira bem humorada, tranquila. Você vai ter várias dicas lá de como cuidar do seu filho, independente dele ser autista ou não. Lá tem bastante coisa bacana mesmo. Né, Diego? Exatamente. Eu que fico muito feliz, doutor, de recebê-lo aqui no nosso Pod Valecast, essa conversa produtiva para a gente saber um pouquinho mais. Parabenizar o senhor pelo seu trabalho que o senhor faz na rede social, né? A gente fala com as mães são todas suas fãs. Que bom, então, pedir para as mães que vocês que quiserem acompanhar, entra lá na rede social do doutor, o seu pediatra, vai lá, acompanhe, faça a sua pergunta, interaja lá com o doutor. Eu só tenho a agradecer. Eu que agradeço, gente. Nossa, foi um prazer. A hora que vocês quiserem bater mais papo, tiver outras pautas, outras conversas, só chamar que a gente tá aí. Eu vou fazer um desafio aqui, Heitor. Na próxima eu quero que ele traga o seu instrumento. Opa! Aqui pra gente. Agora vamos fazer um churrasco já de uma vez. Já faz o churrasco. Nossa. E olha, eu quero deixar aqui já o convite para a doutora Renata, a esposa dele, para estar aqui com a gente também. Dermatologista, né? Vamos falar aí sobre pele. Tô louco para ver a minha, cheia de ruga aqui. 52 anos de pele maltratada aqui, ó. Mas vamos trazer a Renata aí para conversar com a gente. Espero que ela aceite o convite. Vou conversar com ela, então. Obrigado, Excelente, doutor. Eu que agradeço. E vocês, meus amiguinhos, fiquem com a gente aí. Au, au.